Será que o técnico Claudinei Oliveira pode deixar o Paysandu nessa sequência, né, de resultados ruins da Série B do Campeonato Brasileiro? Duas derrotas seguidas, né? E aí tem uma sequência de 5 jogos sem vitória, depois de bons momentos que o Paysandu até chegou a viver, que muita gente pensava que iria deixar essa zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, que não foi o que aconteceu. É claro, é uma situação que, por exemplo, nossa, está muito longe de sair, né, da zona e tal. Não, porém, está com a mesma pontuação do último colocado e um ponto a menos em relação ao América, que está fora da zona. Então, teria que ter uma análise mais cautelosa, né, em relação ao treinador. Muitos torcedores pedindo a cabeça do técnico depois desses 2 jogos seguidos com derrotas. Enfim, vou comentar toda a situação aqui com vocês. Lembrando que a última vitória já vai fazer um mês, né, nessa terça-feira, no dia 19 de julho, contra o Curitiba, naquele jogo, né, 5-2, fora de casa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, recado rápido aqui para vocês. Bora chegar aqui nos 70 mil inscritos, porque quando chegarmos, vocês já sabem, vamos realizar um sorteio de uma camisa do seu clube do coração. Então, o primeiro passo para você concorrer a essa camisa é você estar inscrito aqui no canal. Não custa nada, então só clica aqui e já nos ajuda bastante. Deixe seu like, bora aqui chegar pelo menos a 100 likes aqui nesse vídeo. Enfim, deixe seu like. Deixa eu ver, no último vídeo aqui, 2.000 visualizações, vocês deixaram 68 likes. Bora deixar pelo menos 100 aqui, já vai me ajudar bastante, combinado? Então, vou deixar aqui, ó, o Paysandu vai completar um mês sem vencer e segue na zona do rebaixamento. Última vitória naquele jogo histórico, né? Fora de casa, 5-2 no Curitiba, no Couto Pereira. Não é fácil, foi um resultado memorável. E aí, de lá pra cá, tem tido um desempenho bem ruim. O que eu tiro, assim, né, de lição? Eu acho que teve até que alguns bons jogos, por exemplo, vamos lá. Pegando aqui desde quando ele chegou, 11 jogos, porém apenas 4 vitórias. Deixa um pouco a desejar, e aí teve 2 empates também na competição, 3 empates, né, seguidos na competição. Então, desde quando ele assume aqui, vence o Remo no Clássico, vence Ferroviária, empate contra o Avaí, Atlético Goianiense e vence o Curitiba. Então ficou aqui, ó, 9 jogos, né, consecutivos sem derrotas. O que eu vejo que amargou um pouco? O jogo contra o Amazonas dava para o Paysandu ter ganhado, empate, tanto dele com 1 quanto contra o Atlético em casa, né? Esses 2 jogos aqui, pelo menos um, teria de vir uma vitória. E aí, os 2 jogos fora em Curitiba foi muito bem, contra o Atlético Paranaense, um empate fora, e aí a vitória contra o Coxa. E aí vai lá e perde para o Vila Nova em casa, perde agora para o Chapecoense fora, um jogo difícil mesmo. Eu acho que acaba fazendo sentido essa pressão por parte da torcida. 5 empates até aqui, que é uma situação parecida também que tem acontecido no rival, né? No Remo, o Antônio Oliveira também tem 5 empates na competição, o que é muita coisa, ainda mais que boa parte dos empates também dentro de casa contra adversários da parte de baixo, igual foi esse jogo contra o Atlético, que acaba pesando bastante. Nada, se tivesse ganho aquele jogo contra o Atlético, inclusive teria até passado eles, né, na tabela, estaria hoje com 23 pontos, mas o Atlético aí então tendo um jogo a mais, inclusive, em comparação. Então, acabou pesando bastante nesse sentido. O que eu vejo que o Paysandu vai ter que fazer? Não sou a favor de uma demissão agora, porque até num cenário que eu comentei no vídeo anterior, vai ter uma pausa aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, do dia 30 ao dia 12, ou seja, 13 dias, que esse mês tem até dia 31, sem jogos, e aí se for para buscar um novo técnico, pode trazer nesse período para ele se adaptar, porque os 2 próximos jogos acho que vão ser bem decisivos, tanto contra o Operário em casa, aí o Paysandu precisando, né, de uma vitória, não é o jogo fácil, o Operário também não quer uma pedra fácil, né, no meio do caminho, e fora de casa contra o CRB em Alagoas, jogo complicado. Mas, se nesses 2 jogos o Paysandu consegue somar 4 pontos, ou 3 pontos que seja aqui, independente, eu não vejo se teria necessidade agora de uma mudança, mais uma, no comando técnico. Agora, um empate e uma derrota aqui, empate ruim contra o Operário em casa, e mais um, né, em casa, e derrota aí para o CRB. E aí eu acho que nesse meio tempo pode sim trazer um novo treinador, porque vai ter uma sequência, né, o Paysandu muito boa, de 5 jogos, 3 em casa. Então vai ter 2 seguidos para o novo técnico, dia 12 e dia 19, não saindo de Belém. Então você pode ter o time treinando e tudo mais, e ter uma mudança de técnico, que às vezes ajuda, né? Às vezes realmente a solução é demitir mesmo, não que eu acho que ainda seja, que já seja o cenário, né, do Claudinei Oliveira, que até o futebol é complicado, a vida também, né? 3 semanas atrás, tinha especulação que eu trouxe aqui no canal, torcedores do Remo, inclusive, pediram a contratação dele. Aí agora já tá todo mundo pedindo a cabeça. Faz parte, né? É cobrado pelo resultado, todo mundo sabe disso. E agora, né, Gustavo? Olhando o mercado, tem boas opções? Olha,
Eu vou deixar aqui uma delas, né, que seria o do Vanderlei Luxemburgo, um técnico mais experiente. Não sei se ele assumiria um time na Série B. Sinceramente, até o mercado na Série A fechou muito para ele. Então, eu ficaria surpreso se ele fosse para algum clube. É claro, alguns clubes numa situação mais delicada, o Sport, por exemplo, o Vitória, o Juventude, brigando na parte de baixo, poderia ligar para o treinador e pedir a contratação? Poderia, mas se você ver os últimos clubes dele, trabalho dele no Corinthians em 2023, com muitos baixos, né? Não foi uma passagem boa, mas ainda assim ficou quase 40 jogos, que se a gente for analisar, né? O último clube que ele ficou mais jogos do que o Corinthians, meu Deus, foi o Grêmio em 2012, né? Caramba, é muito tempo mesmo. E parecido foi o Vasco de 2019, o Sport de 2017 e o Palmeiras em 2020. Então, é um treinador aí que dispensa comentários, né? Pelo currículo dele, já tem muita coisa aí, não tem nem muito o que dizer. Mas já um clube tem quase 3 anos, né? E já está com 73 anos de idade. As outras opções não agradam muito, por exemplo, o Zé Ricardo, né? Não acho que seria uma boa opção por conta dos trabalhos ruins dele, né? Pelo Cruzeiro na Série A de 2023, quase foi rebaixado pelo Cruzeiro, sinceramente. Pelo Goiás em 2024, um início muito ruim, foi demitido ainda com estadual, Goiano e Copa Verde, né? O cara conseguiu ser demitido com maior orçamento, fez uma campanha pífia. Pelo Criciúma foi demitido recentemente também, mas não ficaria surpreso se ele parasse logo menos na dupla, né? Seja no Paysandu ou no Remo, mas eu sinceramente não gosto do estilo de jogo do Zé Ricardo, mas brigando na parte de baixo, acho que faz até mais sentido do que se fosse brigando na parte de cima, né? Vou contratar o Zé Ricardo para jogar bonito e conseguir o acesso. Não é o caso. Precisa de um treinador para fechar a casinha ali e salvar da série C. Talvez, acho que aí faria um pouco mais de sentido, mas não é um técnico que eu particularmente morra de amores, meu Deus, muito bom. Eu ficaria com o pé atrás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Parecido também com o Maurício Barbieri, porque pelo menos o Barbieri ele te dá um elemento surpresa, né? Tipo, o clube pode evoluir, pode jogar melhor, só tem 44 anos, diferentemente do Zé Ricardo, fez um trabalho recente bom, que foi pelo Bragantino até 2023, quando foi para o Vasco da Gama, foi o primeiro técnico da SAF. Mas não é um treinador, na minha opinião, para chegar no meio de temporada, é mais com pressão para não cair e tudo mais. É um treinador para chegar início de 2026, vai fazer um projeto, um campeonato estadual, Copa Verde e tudo mais, com calma, né? Montar o elenco. Aí eu acho que pode ser uma boa aposta, né? Um cara ali que vai dar conta do recado. Aqui no Brasil, eu acho que o mercado fechou um pouco para ele, depois de... foi finalista da Sul-Americana, quase ganhou, né? Pelo Bragantino, tinha um time muito bom. Pelo Vasco foi mal, no México foi mal e foi mal também na Série B, no Furacão. Então não sei se ele teria espaço em muitos clubes da Série A. E aí, quem sabe pro ano que vem, acho que é uma opção melhor do que agora brigando para não cair. Outra opção que eu acho muito boa é o Guto Ferreira, né? Eu acho que aí sim, eu acho que é um nome mais interessante. Foi demitido no último dia 10 agora de agosto, derrota para o Avaí, fora de casa, isso, fora de casa. 25 jogos, 13 vitórias. O Cuiabá inclusive ainda estava próximo do G4, mas vinha de uma sequência bem ruim. O Guto Ferreira que tem alguns trabalhos recentes ruins, né? Pelo Sport, pelo Curitiba, Ceará, Goiás, não ficou muito tempo, tanto que o último time em que ele ficou mais de 40 jogos, por exemplo, foi pelo Ceará em 2021, foi isso. Pelo Goiás em 2023 até que teve um desempenho bom, até ir para o Ceará naquela ocasião. Mas pelo menos é um treinador que tem muita experiência na Série B, para ainda mais brigar para não cair ali e tal, e ainda tem metade do turno, né? Vai que o Paysandu ainda dá conta de reverter essa situação ao seu favor. Mas sinceramente, antes de pensar em qualquer outra coisa, acho que o primeiro passo é somar os 45 pontos logo e não pode voltar de forma alguma para a Série C, seria um retrocesso muito grande, tanto nas receitas, tanto para a moral, né, com a torcida e tal, que é um clube que tem uma folha salarial, não é baixa, né, para brigar nos últimos colocados. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, estou curioso para saber. E o último também, o próprio Antônio Oliveira, né, se ele cair no Remo, quem sabe não seja uma alternativa também. Teria que analisar um outro vídeo, se vocês quiserem, posso até trazer aqui no canal, é uma opção aí também o Antônio Oliveira, e o próprio Daniel Paulista, que saiu do Remo, foi pro Sport, tá balançando também no Sport na Série A, quem sabe não possa ser uma boa, né? Esses dois ex-Remo, vamos colocar assim, lembrando que o Antônio foi mantido, apesar de mais um tropeço pelo rival, contra o Botafogo de São Paulo em casa, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo, que eu tô curioso para saber. Vai estar outras sugestões de conteúdos, né, relacionados do Papão aparecendo aqui na tela final e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!